Olá, povo de Deus, terça-feira da 19ª semana do tempo comum. Ezequiel 2, versículo 8 até 3, versículo 4. Ezequiel é um profeta que sofreu junto com o povo a primeira deportação para o cativeiro. Em seus 48 capítulos, podemos identificar três fases. A primeira, um pouco antes do exílio, em que o profeta tenta quebrar a falsa segurança do povo em relação a Jerusalém. Era muito comum ligar Javé com Jerusalém, fazendo com que se acreditasse que, como Javé é imbatível, Jerusalém também o seria. Numa segunda fase, já no cativeiro, o profeta tem a dura missão de levantar o ânimo dos deportados. Porém, a salvação dada por Javé é condicional. Para os justos, a salvação. Para os infiéis, a morte. Numa terceira fase, Ezequiel reconhece que suas exigências junto aos deportados ultrapassam as forças humanas e que o futuro não podia consistir exclusivamente na sobrevivência de uns poucos justos. Ezequiel era um profeta como os demais, colocava a palavra de Deus acima de tudo, reivindicava para si o espírito de Javé como força vivificante, como a mais legítima tradição profética. Serve-se do êxtase como um fenômeno que se manifesta por meio de visões, arrebatamentos. E, por fim, suas profecias são marcadas por ações simbólicas. O texto de hoje caracteriza-se por uma destas ações simbólicas. O profeta terá que comer o rolo da palavra de Deus, mas que tinha como conteúdo cantos fúnebres, lamentações, ais. Para anunciar o que vai acontecer com os filhos de Israel, ele terá primeiro que tragar e digerir bem essa palavra. Essa ordem para comer o livro é dada de maneira muito incisiva. Filho do homem, alimenta teu ventre, sacia as entranhas, e com este rolo que eu te dou. Palavra doce como mel aos lábios, depois o profeta vai dizer. Agora o profeta está preparado para anunciar a palavra de Deus aos da casa de Israel. A expressão filho do homem se reveste também de uma importância simbólica, pois trata-se de um homem revestido do divino. Combina a fragilidade humana com força de Deus. Nesta semana estaremos meditando o profeta Ezequiel e observando a reação do povo de Deus, seus compatriotas, às suas palavras, que são as palavras de Deus, experimentada até mesmo no ventre do profeta. Porém, na continuidade do texto de hoje, Deus mesmo já avisa o profeta que ele está sendo enviado ao seu povo escolhido e que este é rebelde e não estará disposto a converter-se. Essas palavras do profeta, se elas fossem ditas aos de fora, teriam muito mais eficácia. Fiquemos com o conselho que o profeta recebeu. Para comunicar a palavra de Deus é preciso alimentar-se dela, comê-la, digeri-la e assimilá-la até nas entranhas. O Evangelho Mateus 18, de 1 a 5, 10 e 12 a 14. Já dissemos que a estrutura do Evangelho de Mateus alterna as secções narrativas com secções de discursos. Os discursos são 5. Já vimos o primeiro, que é composto dos capítulos 5 a 7, começando com as bem-aventuranças e chamado de Sermão da Montanha. O segundo, com as instruções de Jesus aos discípulos, conhecido como Sermão da Missão, é o capítulo 10. O terceiro é central, o Sermão das Parábolas, no capítulo 13. E hoje começamos e nos acompanhará nessa semana o capítulo 18, que é o quarto discurso, chamado discurso da comunidade, ficando mais para adiante o discurso escatológico ou sobre o fim dos tempos. O capítulo 18 contém duas partes bem distintas.
Na primeira prevalece a palavra pequeno, criança, e na segunda sobressai a palavra irmão. Importante ressaltar os títulos que esse capítulo recebe: discurso comunitário, regras para a comunidade, catecismo da comunidade, discurso sobre a conduta fraterna ou sobre a conduta dos filhos do reino. O que é preciso mesmo ter em conta que o capítulo 18 é um conjunto de orientações pastorais e que a figura de Jesus, que representa Deus Pai, o verdadeiro bom pastor, é referência. E trata-se de um discurso não somente dirigido aos pastores, mas a toda a comunidade. Nesta semana vamos refletir sobre os trechos deste capítulo e começamos hoje com as crianças. É preciso ser como as crianças. Ativando a saudade imensa que eu tenho do meu mestre, Padre Alberto Antoniazzi, vou me servir de algumas das suas reflexões comentando esse capítulo. Se vocês não mudarem, não se tornarem como crianças, vocês nunca entrarão no reino do céu. Evidentemente, é importante compreender por que o discípulo deve tornar-se como uma criança. Parece claro que não se trata de um apelo a nenhum infantilismo ou ingenuidade, nem de uma infância espiritual, de uma docilidade particular, tanto menos de uma infância idealizada. Precisamos ver o contexto em dois aspectos: o da concepção da criança na época de Jesus e o da observação do contexto em que Jesus tomou a criança como exemplo. No tempo e na terra de Jesus, não existia uma visão romântica ou moderna da criança. Ela era considerada como um ser sem juízo, sem valor no mundo dos adultos. Não contava nada. Era indefesa e explorada, oprimida, como muitas crianças abandonadas pelas ruas ainda hoje. A pergunta dos discípulos mostra o contexto em que Jesus toma a criança como exemplo. É o de uma discussão entre os discípulos sobre quem é o maior. O gesto de Jesus, colocando uma criança ao meio, o menor e mais fraco de todos os seres humanos, tem um sentido provocatório de levar os discípulos a uma inversão de valores. O discípulo não deve desejar a grandeza, o prestígio, o primeiro lugar. Não pode pretender ser grande diante de Deus, pois isto é ridículo, ninguém se compara com ele. Mas também não deve procurar ser grande diante dos homens. Isso atrapalha a comunidade. Isso significa afastar a comunidade da vontade de Deus e introduzir uma mentalidade terrena que procura o poder. Para a igreja, a infiltração de categorias do poder, do exercício do poder, constitui um perigo mortal. Esse perigo é mortal para a igreja. Não querer dominar nem oprimir, mas se rebaixar diante de Deus e diante dos homens é o exemplo que o próprio Jesus propôs. Não significa servilismo, capitulação, covardia, falta de responsabilidade. Muito pelo contrário, ser livres para uma responsabilidade sustentada pelo amor. Na segunda parte de hoje, temos o tema do pequenino. É correlato ao tema da criança. Deve-se acolher o pequeno em nome de Cristo e, acolhendo-o, é ao próprio Cristo que se acolhe. Deve-se, portanto, ir atrás dos pequeninos que se afastaram da comunidade, muitas vezes pelo péssimo exemplo daqueles que nela disputam o poder. Hoje, as pesquisas não apontam 99 ovelhas no redil para cada uma que se perdeu. As ovelhas desgarradas são muito mais numerosas do que o rebanho que ficou no aprisco. Tornar-se como as crianças e ir atrás dos pequenos, eis a nossa missão na comunidade e fora dela.
E hoje celebramos Santa Clara, a Clara de Assis, que nasceu em Assis, 16 de julho de 1193 e faleceu em Assis, 11 de agosto de 1253, portanto, 60 anos. Pertencia a uma família nobre, era dotada de grande beleza. Destacou-se desde cedo pela sua caridade e respeito para com os pequenos, tanto que, ao deparar-se com a pobreza evangélica vivida por São Francisco de Assis, foi tomada pela irresistível tendência religiosa de segui-lo. Para isso, foi ao encontro de São Francisco e fundou o ramo feminino da Ordem Franciscana, também conhecido por damas pobres ou clarissas. Viveu na prática e no amor da mais estrita pobreza. Inúmeros milagres são a ela atribuídos. Um deles, quando da invasão de Assis pelos sarracenos, Santa Clara apanhou o ostensório com a hóstia consagrada e enfrentou o chefe deles, dizendo que o Cristo era muito mais forte que todos eles. Os agressores, tomados de repente por um inexplicável pânico, fugiram. E por este milagre, Santa Clara é representada sempre com o ostensório na mão. E um ano antes de sua morte, em 1253, Santa Clara assistiu à celebração da Eucaristia sem precisar sair do leito. Foi projetada na sua parede. Nesse sentido, ela é aclamada protetora da televisão. Um beijo no seu coração.